Bem-vindo a mais um Pode Pensar podcast. Estou aqui novamente com o irmão Maninho, o irmão Ricardo e eu, Rodrigo. E hoje nós temos um episódio bom, o segundo episódio, né? Um episódio sobre a Bíblia, sobre a palavra, o que ela fez na nossa vida, né? E a importância dela, não só na nossa vida, mas no mundo. E ela fez história, né? Todos nós sabemos que a Bíblia fez história. O livro mais vendido do mundo. E aí, galera? Tá ansioso? Segundo episódio, estamos aí. Animadaço. Animadão? Nossa, porque a Bíblia, né? Quando a gente fala de Bíblia, a gente tem vários assuntos e, nossa, isso é muito importante na nossa vida. Então, vai ser ótimo. Amém. E aí, quais as expectativas? E aí, pessoal, a paz do Senhor para vocês, para todos os nossos ouvintes que vai participar com a gente. Aí um paz do Senhor para meus irmãos aqui que participam, né? O irmão Rodrigo, Rod, o irmão Ricardo, o Rick, e que vocês aproveitem bastante o nosso conteúdo, que nos dá alegria de passar para vocês o nosso melhor. É uma conversação que a gente vai ter. Então, a Bíblia, ela tem a sua honra, né? E com isso, a Bíblia, ela tem nos dado uma alegria de conhecer o nosso Criador. Sim. Né? E por isso que nós vamos falar dela hoje. Com certeza. E, assim, vamos começar pro algo que eu pensei agora, né? Falei assim, que tradução você usa da Bíblia? Qual que você está usando aí? A minha é essa aqui. A minha é Almeida Corrigida. Minha é Almeida, Revista e Atualizada. A minha é a Almeida Revista Atualizada. Só? A minha, acredito que é um pouquinho mais antiga do que a de vocês. Né? Que ano que mais é? ou menos de 12 anos atrás. A minha é Lutero. Lutero. A minha é Muito Comentário Lutero. Reflexões de Lutero. A minha é um privilégio, porque foi um presente. Aí, ó. Sempre bom quando é um presente, hein? Né? E o melhor ainda foi dele, ó. Quando a gente se encontrava aqui, né, pra aprender a palavra junto com ele, Sim. eu trouxe uma Bíblia que eu perdia tempo pra quando eu ia folhear, pra acompanhar ele. Ele falou, não, olha, eu vou te presentear, que isso aqui vai facilitar. Aí, ó. Nossa, até hoje eu uso. Às vezes eu não uso, né? Ele fala, cadê a Bíblia? É porque tem Bíblia que ela é mais fácil, né? Sim. O conhecimento, o conteúdo dela, a forma que ela foi escrita. Então ela te dá Facilidade. uma né? facilidade, essa é a palavra, uma facilidade para você entender Sim. ela melhor, né? Porque tem Bíblia que é muito difícil, aquela que eles fizeram agora, a nova internacional, Uhum. essa eu não aconselharia ela não. NVI, eu acho. NVI, isso. Que em inglês é NIV, né? Ela é a então. tradução do inglês. Eu não aconselharia ela não. Ela Mas assim, no inglês ela é de boa. Ela é usada bastante, ela é popular. Não sei o português, eu nunca ouvi. então, eu acho que a tradução dela que não caiu bem. Bem. Tá Que muito é tradução do inglês, que é tradução do grego, né? exatamente. Então eu acho que é meio... Então, essas Bíblias traz muito, eu não sei, tá muito na língua nossa. Porque, né, isso deve ser algo que nós devemos conversar, né, sobre as mudanças, né, sobre o jeito que as traduções estão mudando um pouco, né. Tem uma linha de tradução mais literária, tradução com
que usa mais o autor, coloca mais as suas ideias no texto, né? Esse é um perigo, né? Né? Por isso que é bom entender, né, que tradução nós tem, né? E tem várias, e eu até tenho uma Bíblia lá em casa que você tem alguns comentários que eu li lá, falei, não, realmente isso aqui a pessoa que comentou, sabe, tinha que ter revisto o que ela tava Acho que ela tinha que ter o Espírito de Deus, né? Ele traduziu a palavra aí. Porque o que nós estamos vendo hoje é uma mudança de cultura, né? E essa mudança de cultura está trazendo dentro dos comentários bíblicos uma tradução que pode levar as pessoas a um erro, né? Sim. Dentro da palavra. E ainda mais com o empurro da sociedade tentar mudar a Bíblia para ser mais aberta a homem ou mulher, né? Porque tem muita palavra no grego que diz assim, irmãos. É claro, nós quer dizer um plural, né? Mas é meio difícil traduzir isso, irmãos e irmãs, né? Então, tipo, é masculino. Então, essas coisas as pessoas querem mudar, elas querem deixar o masculino e o feminino para dar aquela distinção. Então... É uma coisa que tá batendo, né? Tá batendo aí na porta. E a gente tá... Praticamente, a igreja... Algumas áreas da igreja está deixando isso acontecer. Isso é muito perigoso para o cristianismo. Você acredita, assim, que tinha que ter mais recomendações dentro, tipo, qualquer congregação tinha que ter uma pessoa que pudesse avaliar e dar exemplos, né? Que, ó, talvez você poderia comprar isso que traz algo mais verdadeiro. Eu ouvi algo quando eu fui no Brasil a respeito disso que você está falando. Até a Assembleia de Deus, se eu não estou enganado, acho que foi a Assembleia de Deus que estava criando, tipo assim, estava fazendo a cópia das suas próprias Bíblias por conta da mudança que estava tendo, né? E até quanto isso é perigoso, eu não sei, não posso dizer, né? Mas a gente tem que ter o Espírito de Deus para poder conhecer isso aqui, porque, bem da verdade, nós estamos vendo pessoas usando isso aqui para poder ensinar o povo de Deus o caminho errado. Sim. Como Balaão, né? Balaão era um homem de Deus que estava usando a própria palavra para poder ensinar os filhos de Deus a andar no caminho errado, a prostituir. E a gente vai ver em Mateus 4, né, que Satanás usa a própria Bíblia para tentar confundir Jesus. Sim. Então, por isso que nós devemos ter muito cuidado, porque saber reconhecer o Espírito que fala. Sim. É importante. Eu acho que assim, porque também eu leio um pouco em inglês, né, e gosto de ler em português também. E em inglês é mais, assim, porque a língua inglesa é mais popular, né? Eles dão mais... Qual que é? A língua inglesa. Ah, sim. É mais popular, então eles, tipo, trabalham muito nas tradução, né? Porque é importante a tradução, porque nós queremos entender o que o autor original quis dizer, né? E nós temos um problema de, tipo, cultura, história, né? Era outra língua, outro tipo de estilo de, né? Aquela King James, ela é muito boa em inglês também, né? Sim, Diz que ela popular. traz a linguagem quase que original. Ela tem uma história, né? A King James. O jeito que ela foi traduzida. Em relação da tradução dela, sim, né? Sim. Tipo, foi muito genuíno a tradução dela. É verdade. Mas o fato que ela usa uma versão de inglês poética. Então, assim, ajuda na hora de leitura. É mais bonito de ouvir, né? Era o jeito que ela fala. Mas o problema é que, às vezes, ela também perde um pouco a tradução, assim, não porque eles fez de propósito, mas porque, assim,
o entendimento aumentou sobre a língua grega, né? Certas coisas nós entendemos melhores, aí quando as pessoas estão traduzindo, elas aí entendem a palavra melhor, como que ela funciona, para ter uma boa tradução. Mas é claro, a King James é uma ótima tradução, e tem ela em português também. Eu já não sei se ela em português é a mesma coisa, porque, claro, é tradução do inglês. Eu tenho essa Bíblia. Você tem? Ela é em português. Aliás, eu tenho não sei quantas Bíblias ali no meu escritório. Inúmeras, já. Hã? Inúmeras. Inúmeras Bíblias. Mas a que eu Ainda mais bem uso... que você me deu uma, porque senão ia ter outra lá, ó. Deve ter umas 30. Eu devo ter umas 30 Bíblias. Inclusive, incluindo com essa da King James, que alguns versículos dela vêm diferente demais dessas Bíblias, como Almeida. Vem um pouquinho modificado mesmo. Realmente é um pouco... Mas, assim, o conteúdo importante, né, é a salvação. Se não mudar isso aí, a gente... Só que a gente tem que explicar bem explicado, porque é o seguinte, porque a Bíblia, ela foi traduzida, né? Não é que ela está errada, mas é a forma que a pessoa traduziu ela. Tipo, uma palavra, ela tem vários sentidos, né? Dependendo do contexto. Né? Dependendo do contexto, o texto, né? Por exemplo, vou usar um bem simples que eu sempre uso quando eu quero explicar algo semelhante a isso que nós estamos falando. No português, nós usamos a palavra manga, a fruta. Só que quando você vai falar a manga da sua camisa, você está falando que é a respeito de uma parte da sua camisa, que é o braço da camisa. Sim. Né? Ou quando você usa um ditado, tipo chupa manga, né? Então, quando você usa isso, você tem uma palavra que o original dela seria a manga, a fruta. Só que você usa a mesma palavra para outro sentido. E vira ditado popular, né? Exatamente. Um ditado popular, uma peça. Então, existe outras formas de usar outras palavras também, né? Igual, por exemplo, recíproco. Quando você usa essa palavra, você está dizendo o quê? De volta. Então, é uma palavra que você usa para retorno, de volta, trazer novamente, né? Dar o mesmo para outra pessoa. Então, são palavras que assemelham, que você pode usar elas em palavras diferentes ou então no mesmo sentido para coisas diferentes. Sim. Essa é a tradução. Então, quando você pega um versículo, aquele cara que leu no grego, ele olhou para a nossa linguagem, né, e falou assim, não, eu posso usar essa palavra, ou essa palavra, ou essa palavra, qual que encaixa no que eu quero dizer aqui? Vai encaixar essa palavra. Então, aí saiu aquilo ali. Às vezes não bate porque era a mente dele que estava olhando para aquela frase. E o problema também de diferentes línguas é que, às vezes, né, nós vemos isso com o inglês. Às vezes tem umas palavras em inglês que é difícil traduzir para o português. Muito. E o contrário também, né? Tem palavra em português que em inglês... Que nem existe, né, no inglês, às vezes. Né? Sim. Aí o português, assim, para quem não... Na minha opinião, o português é bem mais complexo que o inglês. O inglês é bem mais direto. Muito mesmo. Né? E o fato da pessoa, por exemplo, traduzir pro inglês e depois outra pessoa pegar e traduzir pro português, vai dar muita diferença no final disso, né? Sim. E eu fico imaginando essa pessoa que traduziu direto do hebraico ali pro português, nossa, é outro nível a Bíblia, no caso, seria. Eu acho que a tradução, ela não pode ser uma tradução literária, né? Ela tem que ser, tipo, uma dedução daquilo que você quer. Por exemplo, você fala muito bem inglês. Se você for traduzir palavra por palavra, não vai sair aquilo que eu quero entender, né? Então você tem que interpretar na sua mente aquilo que você falou para poder
entender no final o que que é, porque se Sim. a tradução em si não vai sair a mesma coisa. Sim. E só para as pessoas entenderem que não é cristã, né? Os cristãos são o que mais pesquisa a língua original, né? As pessoas falam assim, ah, nossa, mas a Bíblia foi traduzida várias vezes, né? Tem erros. Na teologia tem uma seção chamada crítica textual, que, né, quem estudar teologia estuda isso, que nós entendemos as dificuldades do texto, certas partes que no manuscrito original, ou a cópia do manuscrito não tinha em certos manuscritos, mas tinha em outros. Então tem um processo e tanto para nós saber o que é a Bíblia e o que não é. E os primeiros 600 anos foi uma discussão na igreja sobre o que é a Bíblia e o que não é, né? Tipo, canônicos e não canônicos, Sim. né? Canônicos são os livros que hoje nós temos em mãos, né? E os apócrifos, que são os não canônicos, são aqueles livros que não foram postos para nós, Que a católica usa, né? que usam ainda, se eu não estou enganado, 7 livros a mais do que o que nós usamos, né? A Bíblia, ela tem uma grande importância na nossa vida para a nossa conversão. Sim. São os livros canônicos, que eu vou falar para você que isso aqui transformou minha vida. Transformou minha vida. Primeiro ano que me converti, eu li ela toda. Eu mal sabia que esse livro ia me dar aquilo que eu precisava. Sim. Né? E eu vou fazer uma pergunta pessoal pra galera aqui. Vou começar com o Ricardo, né? Quando você começou a ler a Bíblia, você viu, assim, qual que foi a sua rota? Você viu dificuldade? Como que você começou? Que livro? E fala aí do seu caminhar, né, com a Bíblia. Sim, mas só pra começar, foi através dele. Cara, falar pra você que foi meio forçado, bicho. Porque eu não lia. Nossa, tá revelando. Eu não li a Bíblia. Fala, Jesus. Eu Peraí, não li a Bíblia. Só antes de você continuar, eu quero mostrar a todo mundo. Quem viu o primeiro episódio, tá com a aliança, tá? Ah, é? Casado. Não, e ele faz questão de pegar com a mão esquerda, né? Eu sou canhoto. Ah, tá. Agora nunca mais esquece. Então, irmãos, foi meio forçado a leitura da Bíblia. É que a gente se encontrava aqui nas quarta-feiras, né, e tal. Um dia ele falou, olha, os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente tem que conhecer ele. Os livros da lei ali e tal. E você tem que ter em mente o que tá falando ali. Sim. Então você tem que ler. Cara, eu falo pra você que eu li Gênesis. A primeira vez eu comecei a ler Bíblia em Gênesis. Eu peguei o Gênesis, eu li o capítulo 1, 2, 3. Eu fui até o final, eu não lembro quantos. Mas é o quê? Uns 50 quase? Eu acho que 51? é alguma coisa Por assim. aí. Se eu não me engano é 51. 50. 50? 50. Uhum. Nossa, eu li em 2 semanas. Porque eu lembro que eu ia ter, depois de 2 semanas, eu ia voltar aqui, né? Eu falei, eu tenho que falar que eu li pelo menos o primeiro ali. Nossa, foi aí assim. É algo que no começo, às vezes, você pode ser forçado, sabe? Mas com o tempo, cara, você começa a pegar a vontade de ler. Um gosto, né? Um gosto. E ainda mais, eu não entendia nada. Não entendia nada, mas tava lendo, sabe? Mas algo que eu entendia... Porque tinha que trazer o recado, né? Tinha que trazer. Eu falava pelo menos, eu li lá, né? Eu li lá. Só que, quando você lia algo que você talvez assistiu num filme... Antigamente passava muito filme lá no Brasil, né? Às vezes você assistia, no tempo de Natal ali, você assistia filme. Aí você... Cara, eu li isso aqui, mas eu vi num filme isso aqui, bicho. Então, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo, sabe, o conhecimento. Deus vai abrindo a nossa mente de uma maneira assim que é só a gente pra explicar mesmo, porque não dá pra entender. Aí a vontade de ler
diariamente vai acendendo dentro da É gente. tipo, a pessoa tá com fome, né? É, Tipo, você pode até não gostar daquele tipo de comida, mas conforme você tá com fome, você vai comer, não porque você gosta, pelo prazer de se satisfazer, né? e, cara, com isso, de- depois de um tempo, né? Aí eu chegava aqui, eu abria a Bíblia já lia também, né? Foi assim, ô Rod. No começo forçado, mas no fim prazeroso. Amém. Glória a Deus. Aí você é Glória a bom. Deus. Não, porque assim, muitas pessoas falam, né? Nossa, mas Gênesis é chato às vezes, né? Porque é muita história e tal. Mas, assim, durante o tempo, se você. Só Gênesis, eu acho que Gênesis é essencial porque ele fala da criação e fala do que Deus quer da humanidade, né? Fala de Abraão, pai da fé. Aí você comparar com os evangelhos, você vai ver o tanto que é fundado em Gênesis, Muito. né? Voltado a Gênesis. Então você vai pegar aquelas referências, né? Aí depois, claro, os outros livros é citado muito, né? Mas Gênesis é tipo a fundação da Bíblia, né? Por isso que é o início. Mas e você, maninho? Rapaz, a minha história com a Bíblia, ela começou na minha conversão e, aliás, ela começou muito tempo antes. Eu morava no Brasil e um dia na escola, eles costumavam dar na escola aqueles Novo Testamento, aquelas pequeno. biblinhas. Eu Isso, tinha um pequeno, também. grosso. exato. E eu abri aquele testamento e foi num livro muito curioso, Apocalipse. E naquele livro abri em um capítulo chamado número 13. Capítulo 13. E comecei a ler aquilo ali. Aí eu não entendia nada, uma besta que se emergia do mar e subia. Ela tinha um monte de cabeças, um monte de chifres. Depois vinha outra besta. E aquilo me chamava muita atenção, né? Eu falei, mas como é que pode? E isso lá atrás, antes da minha conversão. E eu falava, como é que pode um bicho E desse você aqui? lembrou disso depois que você começou a ler a Bíblia? Que você veio à mente, que você Não, leu isso lá na eu tua sempre infância? tive essa curiosidade de entender o que era aquilo, porque eu não sabia. Tipo, eu começava a ler, mas não entendia o que era aquilo. Mas era interessante. Era É. interessante, me chamava muita atenção. E não eram uma, duas vezes que eu abria a Bíblia para poder ler aquilo ali. Era várias vezes. Às vezes eu sumia aquela Bíbliazinha, aí a escola ia me dava outra. E eu pegava e abria naquele livro e tentava e não conseguia. Os anos se passou, né? Pararam Eu- de dar a Bíblia na escola, aí não leu mais. Não ia mais para a escola, era o caso, não que No meu caso, eles parou de entregar aqueles Novo Testamento na escola. Pararam, na, né? Na minha época, né? Porque, então, aí eu vim para Austrália, né, através de um milagre de Deus, e me deram uma Bíblia, essa Bíblia aqui, que eu carrego até hoje comigo. Na minha conversão, há 13 anos atrás, mais ou menos, 12, 13 anos atrás, eu ganhei essa Bíblia de um amigo, e eu me converti, no mesmo ano que eu me converti, me deram um livrozinho de batismo. Eu falei, eu quero batizar, mas você tem que ler esse livro. Eu falei, eu odeio ler. Mas eu vou ler. Li o livro. Aprendi sobre o batismo. Aí me converti debaixo de lágrimas, batizei debaixo de lágrimas e peguei um dia para poder ler esse livro. Só me recordo que no primeiro ano que eu li esse livro, quando eu cheguei em Apocalipse, me recordo muito bem, eu morava num predinho, estava terminando o Apocalipse. Do meio pro fim eu comecei a chorar. Eu não conseguia ler sem chorar o livro, Apocalipse. E eu tinha um quartinho, tinha um quarto meu, o quarto de casal, e nesse predinho tinha 2 quartos em cima.
e um pequenininho onde eu punho uma mesinha. Tinha aquelas mesinhas solitárias. Eu tinha um computadorzinho e a minha Bíblia. E eu tava terminando de ler a Bíblia. E minha esposa entrou. Eu tinha feito um propósito com Deus que eu ia ler a Bíblia todinha. Se ele falasse comigo. E ele falou comigo naquele ano. Por isso que eu tava lendo ela. E aí, quando eu cheguei no final, que a minha esposa entrou assim, ela me encontrou chorando. Na hora que ela me encontrou chorando, ela perguntou, ué, o que foi? Eu falei assim, Deus vai matar o homem se ele não se converter. É que eu tinha lido aqui. E eu tava chorando por conta disso. Me recordo disso, foi a minha conversão. E daí então eu li a Bíblia por várias vezes. Li um ano inteirinho de joelhos, a Bíblia. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. Você lê a Bíblia toda de joelhos não é fácil não. Mas eu li. E li várias outras vezes também. É muito importante. Sim. A leitura da Bíblia. Muito, muito mesmo. E eu acho que, né, comigo, a minha experiência foi mais ou menos como as suas, né? Eu lembro que quando eu fiz a escola, eu fiz parte de vários tipos de igreja, né? E a Bíblia sempre estava por perto. Mas eu lembro que eu estudei numa escola católica e eles deu aqueles livrinhos também, né? Só que era o novo e o velho. Eu acho que eles nem dá isso agora mais, dá? Não sei, eu acho que dá ainda. É porque é mais fácil, né? Portátil. Aí, né, nós tinha a classe de religião, né? E eles falaram, abre aí. E eu não abria, não lia. Aí eu tinha uns 12 anos, 11 anos, né? Mas é a escola católica. Sim, católica. É por isso que ele ganhou, então. É por isso mesmo. É. Mas aí eu abri, né? E eu caí na 1. Na 1? Fala, né? Na 1. Não. E se você ler na 1, dá até um medo. Porque é um livro muito profético, mas da ira de Deus contra a Nínive. E eu lendo aquilo e eu falando, nossa, se isso é Deus, né? E se você vê o detalhado, o que Deus ia fazer com aquele povo, eu senti temor, né, de Deus. Mas foi medo, né? Foi tipo o medo do povo olhando pro monte onde Moisés estava e vendo, né, trovões. Era tipo, nossa, Deus é muito poderoso, né? Qualquer coisa ele pode me tirar desse mundo. Se ele colocou eu aqui, ele pode tirar eu em qualquer momento. Mas assim, foi um temor bom, porque daí eu via a Bíblia como importância, né? Então eu voltei na Bíblia para ler de novo. E assim, eu li os evangelhos, né? Eu comecei a ler e eu comecei a ver Jesus, né? E ele parecia tão diferente de Naum. Mas daí eu vi no centro da mensagem dele o amor de quem a justiça de Deus era, né? Que Naum era a justiça de Deus. Deus iria fazer o que era justo com aquele povo, né? Mas Jesus mostrou que, tipo, Deus é amor ainda. Deus ainda é misericórdia. Então tem uma chance para você ser salvo. E eu acho que isso, né, eu senti que a lei, como a lei traz a morte, nós entendemos que a lei traz o pecado, né? Porque sem lei não há pecado, mas com a lei nós vemos o pecado que nós fazemos. Eu percebi também a misericórdia de Deus, né? E se nós entendemos Jonas, né? Nínive foi salvo ainda. Então Deus deu misericórdia para eles. Para você ver como a Bíblia trabalha, né? E assim, uma coisa interessante que me bate, né? Uma vez eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e ele falou assim: você é cristão e tal? Eu falei, sim. Ele falou, você é o Velho Testamento ou Novo? A lei ou a graça? Eu fiquei meio... Como assim, ué?
Mas assim, é porque, né, parece um Deus diferente. Eu falei, se você vê a mensagem de Jesus, ele está dando um aviso de quem um Deus do passado estava mostrando. Então, eu queria que ele entendesse que, tipo, os dois é muito conjunto. Jesus pregou muito inferno, mas ele pregou para um povo que estava rejeitando quem Deus revelou, né? Que era os judeus, né? Deus revelou para os judeus e ele estava recusando essa verdade. Então era pior para eles que um gentil que não conhece, que não faz parte da aliança. E eu acho que ele ficou meio chocado, né? Porque ele achou que os dois eram diferentes. Mas Jesus, assim, ele veio para dar graça, porque ele sabe que a justiça de Deus é eterna. Então, eu acho isso interessante, né? Mas a Bíblia, assim, ela me ensinou muitas coisas. Aí eu comecei a ler, né, de Gênesis. Eu gostei muito de Gênesis, né? Aí eu achando que Levíticos, falei, nossa, vai ser tanta lei que eu vou ficar chato. Mas tem tanta coisa lá dentro que, tendo um pouco de reflexão no Novo Testamento, você vê a importância de certas leis, você vê por que Deus implementou certas leis, né? E não foi chato, foi até interessante, né? Porque o sacerdote era Jesus, né? Então ele tinha que viver aquelas leis levíticas. Então foi bem interessante. Mas nós sabemos, né, que sem a Bíblia nós não estaríamos aqui. Não. E ela tem muita história no mundo, né? A Bíblia tem essa coisa de a pessoa que lê ela nunca mais retorna àquele pensamento que ela teve. Porque é diferente você ler a Bíblia com entendimento também, né? Do que você ler ela por ler. Eu, por exemplo, já peguei o livro de Daniel, por exemplo, já li acho que mais de 10 vezes para entender. É diferente, eu sei que é diferente quando eu pego só para ler e quando eu pego para entender aquele livro, né? E assim, nós temos vários livros pequenos, grandes, né? Livros muito grandes, como Salmos, por exemplo, dentro das Escrituras, e que mostra pra gente a salvação. Sim. Aquilo que você disse é fato e é verídico. O Novo Testamento mostra o Antigo Testamento. Tudo que você lê no Novo Testamento está lá no Antigo. Sim. É fato. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele, nas suas epístolas, se você lê as epístolas de Paulo, se você parar num versículo e se você já leu o Antigo, fala, mas parece que eu li isso lá no Antigo Testamento. Aí tá lá um pouco diferente, mas ele lia o Antigo Testamento para poder... Eles tinham conhecimento. Tinham conhecimento. Era Eles um homem meditavam demais, né? Imagina quando eles lembravam, eu li isso e hoje eu tô vendo Jesus, cara. Exato. Sim. Eu já li sobre isso que ele tá falando aqui. Porque né, no tempo dos judeus, eles memorizavam. Muitos que faziam parte, né, uma criança, da hierarquia. A criança, até os seus 7 anos, ela era treinada a conhecer todos os 5 livros da Bíblia. Tá a Torá. O primeiro, né? Os primeiros 5. Os primeiros 5 livros da Bíblia eles tinham que saber. É lei. E eu acredito que até hoje é lei. Tem que conhecer. Nossa. Sim. Eu acho que é uma obrigação, Rodrigo. Sim. Do cristão. Cara, como que pode nós cristãos não ler a Bíblia? Aquilo que nós dizemos que somos salvos por ele. Nós não sabemos. Sim. E a facilidade, né, de nós ler hoje... Porque naquele tempo eles hoje tem até online. Sim. Tem até quem lê pra você. Sim, você escuta.
Se você escutou um versículo, mas não sabe a referência, você coloca no Google, você acha em Tudo 5 segundos. fácil, né? Fácil demais. Fácil. Porque naquele tempo não era todo mundo que tinha Bíblia. Tipo, eles tinham um por casa, era Eles tinham que comparecer à congregação uma vez e era lido uma parte para eles. Tipo, eles tinham um rolo de livros, eles pegavam um rolo daquele e ia ler para aquele povo. O povo Sim. parava diante da congregação para poder ouvir aquela mensagem. E hoje nós temos na mão e o próprio cristão não lê. Não lê a Bíblia. Eu vou contar algo aqui que eu presenciei. Já cheguei em igrejas dentro do Brasil que as pessoas não usam a Bíblia mais. Aqui também. Não usa, só usa para ir para a igreja às vezes. Nem na igreja, eu vi lá, nem na igreja pessoas usando Bíblia. Porque põe um telão na frente e passa um versículo ali e só aquilo ali. Ninguém quer mais usar a Bíblia. Porque se você marcar na sua Bíblia, você vai querer voltar lá e dar uma lida de novo, Lógico. né? Mas agora, se alguém postar lá, É muito fácil, né? que referência tem? Nada, nenhuma. Você não vai lembrar. Nenhuma. Difícil lembrar. Mas assim, esse é um bom ponto que nós temos que, né, lutar para ter essas Bíblias, né? E nós temos que reconhecer que tão abençoados nós somos de ter ela. Porque, tipo, na China, eles não conseguem ter Não Bíblia. consegue. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Para quem vai ser maior o castigo? Para aquele povo que não puderam ter as Bíblias, não puderam conhecer Jesus, ou para nós que temos tudo? Para quem vai ser o maior o castigo? Responsabilidade maior, né? É nossa. As pessoas têm que pensar nisso, cara. Sim. As pessoas têm que pensar nisso. E qual o pai lá que se agrada mais que quando chama o filho pra ir pra trabalhar? Um filho fala que não vai e o outro fala que vai, que mas vai, não vai. mas não vai. É sério, né? Sim. Muito sério. Muito sério, cara. Sim. Nós Nós temos que dar valor, né? No que nós temos, porque Jesus falou assim: maior será o castigo para aqueles que conheceram do que para aqueles que não conheceram. Sodoma e Gomorra, o castigo para eles vai ser menor. Porque eles não tinham Cristo. Não tinha lei, não tinha Não nada. tinha lei. E nós? Tá aqui na palma da mão. Sim. Tá aqui, ó. Para quem vai ser maior o julgamento? É bom Cara, é de refletir pensar, nisso. irmão. Sim. É de pensar, é de tomar cuidado. Mas né, nós falando assim sobre ler a Bíblia, me trouxe uma passagem em mente, né? Do Felipe e o eunuco. Porque o eunuco fala, né? Qual livro? Foi Atos 8. Para você ver como Deus, ele quer que você entenda. Ele mostra disposição para que você entenda. Por isso que nós temos Bíblia com comentário, nós tem pregadores, tem pessoas estudadas. Sim, então Deus quer que nós entendemos, né? Ele coloca pessoas nas nossas vidas para entender. O irmão Maninho foi nas nossas vidas para que nós tenhamos uma orientação, né? E alguém teve na vida dele também. Teve. Isso que você está falando, eu tive pessoas lá atrás que me instruíram para me chegar ao ponto que eu tô hoje. É lógico que cada passo que a gente dá, às vezes você tem que dar ele sozinho, Sim. né? Mas tem hora que lá no começo a gente precisa de ajuda. Sim. A gente vai precisar a vida inteira de ajuda, né? É lógico. Hoje você anda sozinho, mas amanhã você vai precisar. Eu vou precisar. É lógico, mas no começo a gente sempre vai precisar de ajuda. Sim. Sempre. Atos 8, 26, ele diz: o anjo do Senhor falou a Felipe:
dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto Glória a a Deus. ele. Glória Né? a Deus. Então, demonstra o quanto a palavra, né, é importante, mas também que Deus usa as pessoas para dar uma interpretação, sabedoria de como nós tendemos a entendê-la, né? Isso aqui, irmão, mostra que ninguém aprende só. Sim, sim. Isso foi muito bom, parabéns. Você foi muito feliz em trazer isso aqui. Muito feliz mesmo. Porque mostra que a gente sempre está precisando de ajuda. Sim. Eu preciso de ajuda para aprender. Eu preciso. E da mesma maneira, né, que a gente recebe ajuda, por que não também ajudar alguém, né? Ter essa alegria de, do mesmo jeito que você recebeu a palavra, poder falar pra alguém. É gratificante isso. Sim. Tem que ser gratificante, né? Não sei, tem que ser só como algo que a gente tem que fazer, mas tem que ter o prazer de fazer. Sim. E eu acho lindo como nós recebemos isso. Porque se as pessoas entenderem, o Novo Testamento muito, né? Era cartas para as pessoas, era para igrejas. E essas cartas foi salvadas, foi escritas novamente. Isso daria um trabalho e tanto, né? De copiar esses manuscritos. Então, e as pessoas eram perseguidas naquele tempo. Então, se eles pegassem aquilo ali, eles iam queimar. Eles não iam deixar as pessoas ter aquilo lá. E pra você ver que sobreviveu essa época e que a igreja pegou e tornou um livro, é muito lindo. Aí você vê em Lutero, veio a impressora de copiar isso. E agora é o livro mais vendido, né? Pra você ver. Talvez o menos lido, né? Sim, Mas o mais vendido. sim. Não, eu achava assim maneiro que você ia não sei hoje em dia, mas antigamente você entrava nos hotéis e na primeira gaveta tinha uma Bíblia. Eu achava isso, magnífico, velho. Eu falava, nossa, uma Bíblia na Aqui gaveta. tem, né? Você vai nos hotéis aqui na Austrália, né? Tem. Você abre a gaveta, tá lá. Ou tá em cima de uma cômoda, algum lugar. Tem uma Bíblia vermelha. Sim. É até vermelha as Bíblias daqui. Sim. E isso, talvez, né, pra nós não parece algo grande, né? Mas talvez alguém abriu aquilo lá e se converteu. Lógico. Falou, e pra você é muito lindo o que a Bíblia faz, né? Mas é claro, não tem como entender tudo isso sozinho. Como o irmão Maninho falou, você tem que ter ajuda. Você leu, né? Sim. Você leu aqui, você mostrou que não tem como, é impossível. Sim. Eu não tive como aprender sozinho, você não teve, ele não teve, ninguém vai dar conta de fazer sozinho. Sim, e Felipe não pegou isso do ar, né? Jesus ensinou ele. Então, né? Cara, ele mesmo falou, né? Como é que eu vou aprender se não tem quem ensina? Fala mais um pertinho. Como que a gente vai aprender se não tem quem ensina? E quantos outros hoje também tá precisando de aprender, mas às vezes não tem quem ensina. Sim. Sabe que isso aqui, irmão Ricardo, vai ajudar outras pessoas a se aproximar mais do conhecimento. Porque o conhecimento, ele traz o livramento de uma pessoa. Você sabia disso? O livramento da burrice, o livramento da ignorância, o livramento de errar em algo que você poderia ter lido, aí você não leu, você vai fazer. Sim.
né? Então, eu vou fazer um comentário. Quando escreveram isso aqui, presta atenção nisso. Quando escreveram isso aqui, quem escreveu isso aqui construiu um castelo. Nós que lemos, habitamos nele. Isso leva quem lê a ficar fortificado neste castelo. Sim. Nós temos que estar fortificado neste castelo aqui. Sim. Então, para quem tá ouvindo, leve isso como uma incentiva, né? De 3 vidas, 3 experiências que foi compactada com a Bíblia, Sim. né? Com a Sim. palavra de Deus. Sim. E Deus fala como que é importante a palavra, né? Antigamente era a lei, ele falava da lei. Quando você fala na lei, não podemos deixar de transmitir, Rodrigo, o apóstolo Paulo. Ele era um homem da lei. Ele tinha com ele mesmo que cumprir a lei era muito mais importante. Ele vivia o tempo da justiça de Deus. Foi aquilo que você falou sobre Nínive. Tanto que ele queria decidir, não, isso é seita, eles têm que morrer. É zelo, né? Zelo. Ele tinha um zelo excessivo, mas não tinha um conhecimento. Ele sabia tudo da lei, mas não tinha um conhecimento. Aí, ó. Aí você caiu bem na passagem que eu pensei antes do podcast. Aí deu cumprimento. João 6? João 6? Sim, 6. Sim, vamos lá. Existem vários versículos, né, que a gente pode usar como falando o quão benefício traz para nossa vida a Bíblia, né? Sim. Provérbios mesmo, a gente vai ver vários que palavras de conhecimento, Sabedoria, né? Sabedoria. Nossa, Provérbios, Salmos. Salmos. Vou no 5. Qual? 5. Capítulo 5? João 5. Não quero ler muito aqui, só para nós entender a mensagem. Enquanto o Rodrigo vai procurando, eu tenho, assim, um entendimento a respeito das Escrituras que a Bíblia, ela pode transformar uma vida só dela ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar qualquer pessoa. A partir da hora que ela queira aquela graça. Queira aquela graça. Sim. E capítulo 5, versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes daquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier no seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitam a glória de um dos outros, contudo não procurais glória que vem do Deus único?
Não pensei que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, assim, eu acho que isso daí é muito um aviso, né? Porque os homens com quem Jesus estava conversando era religioso. Eles entendiam escrituras, eles estudavam aquilo ali, nascia para aquilo. E mesmo assim, eles não pegaram o foco das escrituras. Então, eu levo essa passagem como, tipo, não perde o foco das escrituras, que é revelar Deus. Entendeu? Não o homem, mas Deus. E sim, o plano de Deus para o mundo, para com tudo. Por isso que o irmão falando aqui sobre interpretação, sobre alguém ensinar, você vê que Jesus fala, tá tudo lá. Né? Moisés escreveu É só sobre ler, né? É só ler, mas é ler para ouvir. Você sabe que estamos vivendo um momento assim. A Bíblia, eu interpreto ela. E isso é um perigo. Tipo, a Bíblia não é de particular interpretação. Ela, por si só, ela se fala. Foi aquilo que você falou, Deus tem a sua filosofia. Não adianta nós querer embutir outra filosofia que não vai dar certo. Não vai pegar com isso aqui. E não adianta eu ser religioso que também não vai colar aqui. A Bíblia, ela não tem como fazer particular interpretação. Ela mesmo se interpreta. Essa leitura que você leu aqui, as escrituras falam de mim mesmo. Você já leu. Então, toda a Bíblia fala de um homem só, Jesus. Sim. É para um objetivo, salvação do homem. Sim. Perdão de pecados do homem. Remissão de pecado. Lavar o homem de todo pecado. Justiça de Deus. Eternidade. Justiça do trono branco. Galardão. Tudo isso para um objetivo só, salvação do homem. Para que o homem retorne ao Senhor. Sim. Né? Então não é de interpretação pessoal, é de interpretação bíblica. Né? Às vezes nós vemos, eu ouço demais pessoas me falar isso, eu entendo assim, mas como que você entende assim sendo que a Bíblia está dizendo assim? Como é que você vai entender assim sendo que aqui está dizendo dessa forma? E eu acho que uma coisa que me deixa um pouco confuso é quando as pessoas começam a falar, mas funciona assim. Mas é só você ler a Bíblia. Ela vai te explicar. Né? Não adianta nós aqui, criar ideias na nossa cabeça pra... Que funciona dessa forma, assim, do jeito que eu quero. Eu quero, mas não é assim. Contradiz o que isso fala. E isso que, né, que verdade importa. Porque a verdade é uma só. Então é objetiva. Então, não foi isso que Satanás fez no deserto? Sim. Com Jesus? Usou a Bíblia para se autopromover? Sim. Satanás, ele conhece isso aqui. E ele coloca no nosso coração que a nossa opinião é maior do que a opinião da Bíblia. Aí, a minha opinião, quando eu falo a minha opinião, ou eu acho que é assim, eu me coloco no lugar da Bíblia, estando um pouquinho mais alto do que ela e dando a própria interpretação aqui. Sim. Como é que pode ser isso? Vou fazer uma pergunta, então. Eu vou começar com o Ricardo novamente. Por que você acha que tem tanta gente dividindo sobre essas escrituras? Né? Tanta denominação, tanta gente que fala assim, eu estou interpretando desse jeito e é esse, mas o outro grupo fala de outro jeito. Qual que é a sua opinião sobre isso? Talvez seja um pouco polêmico, mas eu acho que talvez
alguns queiram que a palavra ela tenha um pouco de brecha para trazer pessoas e ter assentos na própria igreja. Eu tenho esse pressentimento, sabe? Mas talvez seja um pouco polêmico isso. Mas é uma triste realidade do que estão fazendo. Porque hoje todo mundo fala, eu sou cristão, mas não vive a palavra. Então, para eles falar que eles é cristão, eles têm que mudar a palavra para se encaixar no meio de vida, estilo de vida deles. Eu acho que é por isso, com certeza, que tem tantos Divisão, diferente. Né? Isso aí. O que você acha, maninho? Isso que o Ricardo falou encaixa, né, no que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Uma das coisas é que o homem quer que a Bíblia se encaixe à sua posição e não ele se encaixar à posição que a Bíblia quer, né? E outra é por ensinos de demônios, como nós já falamos nos nossos grupos de oração outros dias. Por ensino de demônios, eles se desviaram, né? Eles preferiram ouvir a esses ensinos do que a se dedicar a orar, a buscar a palavra de Deus, né? Porque hoje o que vale mais é o que eu quero, o que eu penso, do que o que Deus pensa sobre mim. Então nós estamos correndo esse risco. Risco de ter a interpretação errada, porque nós somos falhos e não vamos entender tudo. Tem várias coisas dentro da Bíblia que eu também não consigo entender, né? E não desqualifica a minha pessoa, só mostra que eu preciso de aprender mais, né? E eu vou falar para você, é muito difícil eu dizer eu acho ou eu entendo assim da Bíblia. Eu posso ler um livro, eu falo sobre a respeito, mas da Bíblia, a interpretação dela tem que ser aquilo. É aquilo que está dizendo, não é a minha opinião, né? Porque isso é muito perigoso. Quando eu coloco o eu no lugar do grande eu sou, né? Porque o Espírito tem a sua própria entendimento, o Espírito Santo. Ele tem a sua própria exegese, ele tem a sua própria explicação. Não é nós que vamos dar essa explicação para a Bíblia. O que está acontecendo nos últimos dias, irmão, é exatamente as pessoas querendo que a Bíblia se encaixe, que Deus abra como você falou, um espacinho ali para que eu fique do jeito que eu estou. Entendeu? Sim. Mas eu também acho, assim, que tem, como dizer, importância primária e secundária. Não é tudo na Bíblia que é claro. Uhum. Assim, tem coisa que nós temos dúvida pelo fato que não tem mais algo acrescentando isso, só falou uma vez, e nós temos essa dúvida. Por isso que nós encaixamos duas sessões, né? Uma primária, né, sobre salvação, sobre arrependimento, batismo, essas coisas as igrejas deveriam concordar. Agora, as coisas secundárias que não afetam a salvação de alguém, que nós temos umas dúvidas. Por exemplo, né, tem muita gente que no Apocalipse já é difícil de entender, né? Porque é muita citação e é muita... simbolismo. Sim, e tá falando futuro, né? Então, nós não sabemos... Que já não é tão futuro, né? Sim. Já é muito presente. Não, mas quando foi escrito, né? Ah, sim, fato. Mas daí... do fato que tem muita gente que nós vamos subir antes disso, nós vamos subir depois disso, é muita teoria, né? E essa parte eu falo assim, é secundário. Jesus vai voltar, nós sabemos disso, isso é primário. Todo cristão deveria acreditar que Jesus irá voltar. Se você não acredita que ele vai voltar, né? Você está esperando o quê? Ele vai voltar. Ele falou, eu irei voltar. Agora, o secundário é quando?
antes disso acontecer, depois disso acontecer, aí seria secundário. Então, mas quando a gente olha para esse sentido que você está falando, de quando, quanto tempo falta, eu acho isso, assim, diferente do que você pensa, eu acho isso importante pelo seguinte, porque na Bíblia ele tem vários versículos que vai mostrar para nós um período de quando ele vai vir, né? Assim, não é um versículo avulso, só ele ali. São vários versículos e livros datando tempos que iriam acontecer, não dia e nem hora, mas há tempos, né? Então, isso eu acho importante. Mas você acha que isso não afeta a sua salvação? Se você Não. acreditar que Jesus vai... Isso que eu quero dizer, entendeu? Essas são coisas secundárias. Agora, alguém chegar em você e falar, eu não acredito que Jesus vai voltar, você vai ter uma dúvida sobre a salvação dela. Porque falar, como assim você não... A sua esperança está em quem? Né? Jesus, ele tem que fazer a justiça dele. Né? Então, assim, eu requero isso porque a Bíblia é clara sobre isso. Então, a claridade disso deveria ser primário. Agora, essas coisas que nós tem muita divisão, eu acho secundário. Mas a questão da divisão, Rodrigo, não é... Ela é humana, sabe? Sim. Não é porque nós não sabemos. Está escrito, só não está dando tempo. Porque você imagina, a pessoa vai, peca a vida inteira, ele sabe que Jesus volta amanhã. Me converti hoje. Entendeu? Então vamos olhar para essa visão. Jesus não deixou data registrada, mas ele mostra o tempo. Então, olhando para essa visão sua, devemos discutir isso. Assim, a discussão que a gente diz saudável, né? Saudável. E mostrar que as pessoas têm que estar preparadas. Acho que tudo que está dentro desse livro a gente tem que buscar. A gente tem que procurar, né? Eu sou uma das pessoas que fico maioria do tempo, procurando sobre tempo, datas, pesquisando, procurando saber por quê. Porque nós já não está mais no tempo de só pregar. Agora é o tempo de alertar. Agora é o tempo de dizer para você, acorda, porque ele vai voltar, a palavra que você falou. Ele vai voltar e não vai demorar mais. Acorda. Versículo tal está dizendo isso, versículo tal está dizendo isso. E acorda porque esse versículo está dizendo. Nós não sabemos dia nem hora, mas o tempo está gritando, Jesus vai voltar. O tempo está gritando, Jesus vai voltar. Sim. A natureza está dizendo que Jesus vai voltar. Vulcões, terremotos, maremotos, né? Tudo isso está gritando, né? Tsunamis, vulcões, Lá em Joel mesmo fala sobre os vulcões dos últimos tempos. A terra se abalaria e haveria fogo saindo da terra. E isso era para os últimos tempos, né? E então, tipo assim, que sinal é esse? Nós estamos vivendo ele ou não? Né? Guerras, rumor de guerras, e depois haveria uma grande guerra, né, que envolveria nações, reis, né? Então, é importante a gente analisar isso. Sim, não, eu não tiro a importância, mas eu estou explicando que há duas categorias. Sim. De como as pessoas dividem as coisas. Tem umas coisas que as pessoas discordam que eu acho que prejudica a salvação de alguém. Se você discordar, por exemplo, né, eu creio que se alguém não achar, por exemplo, que você tem que batizar para ser salvo, eu discordo plenamente. Eu acho que a Bíblia é clara que se você tem a oportunidade de se batizar, você deve se batizar. Pois é. Mas aí é uma questão, por exemplo, de vida ou morte, por exemplo. A pessoa aceitou Jesus, mas não batizou. Não, mas eu tô falando, a parte disso, que é exceção. Você nunca faz regra sobre exceção. Você só faz regra Então, mas quando nós olhamos para essa visão, por exemplo, é importante discutir sobre salvação.
o tempo do fim. Assim, esse é o ponto de vista. Isso eu falo, isso é um ponto de vista meu, porque isso é exceção ao meu respeito. Eu estou falando o que eu estou pensando. As discussões sobre a Bíblia, ela devia ser ampla, em termos geral, tanto de salvação, tempo do fim, batismo. Nesse caso, igual você falou, o batismo, eu acho, é importante sim, a pessoa se batizar. Mas a Bíblia não fala que você é obrigado a fazer isso. Isso é um ritual. Né? Você Batismo, não acha que a ceia. o batismo não é essência de ser um cristão? É. Então é essencial. Não que seja essencial. Mas por quê? O povo antigo se batizou? Antes de Cristo? Não, nós estamos falando da nova aliança. Então, porque se você olhar para o povo antigo, você se pergunta, eles batizaram? Eles batizaram. Eles passaram no Rio Jordão. Eles tiveram que batizar, eles passaram pelas águas. Eles batizaram. Todos eles, aquela multidão toda tiveram que passar ali, né? O mar se abriu ali e eles atravessaram. A Bíblia diz que eles foram batizados pelas águas. Só que aí por outro lado, você enxerga assim, o ladrão do lado da cruz. Por que ele não foi batizado? Eu acredito assim que foi como igual o Rod falou, que se a pessoa tiver o tempo, né, dela, a oportunidade de alguém falar pra ela que isso é importante pra vida dela, a pessoa tem que fazer. Mas no caso de vida ou morte, A partir de conhecimento, né? a partir que ela adquiriu conhecimento. Mas é aquilo que ele estava falando, o tempo da ignorância, né, da lei e não tendo a lei. Então, você conhecendo, você faz. Se você não conhece, Sim. Porque, igual o eunuco, né? Ele foi batizado ali e Felipe se foi. Por isso, pra mim, é essencial. Porém, há exceção. exceções, Mas eu acho que Deus reconhece isso. Ele não vai falar, nossa, você Tanto morreu que- e não batizou, né? A Bíblia vai falar que o tempo da ignorância é perdoado, né? Para a ignorância. Porque a ignorância, essa palavra que descreve também na Bíblia, é assim: nenhum de nós aqui sabe como foi feito isso aqui, essa garrafa de água. Então o que nós somos? Ignorantes ao construir uma garrafa de água, né? Então, nenhum de nós aqui temos faculdade para médico, nós somos ignorantes nisso. Mas nós somos sábios em outras coisas. Eu acho que até no fato, por exemplo, você pegar uma criança e falar assim, né, ela começar a chorar por água ou por qualquer coisa, e você vai lá e pega. Não, ela é uma pessoa ignorante, ela não entende como funciona o mundo, ela está ainda, né, em andamento. Então você não requer as mesmas responsabilidades de alguém que é uma criança para alguém que é adulto. Até a jovem, essas coisas, você não requer. Isso reflete muito também, né, no conhecer e não no conhecer, né? Sim. Porque uma criança ela tem pouco conhecimento, né? É verdade. Sim. Faz todo sentido. E eu acho que, assim, vai muito do julgamento de Deus, né? Ele reconhece quem que é ignorante, ele conhece o que você sabe, o que você não sabe. No julgamento dele vai ser justo, ele vai colocar isso na balança. Mas ele também sabe que a sua cultura tem lei, você quebrou essas leis, sua cultura tem isso, você quebrou isso. Porque não há desculpa, né? Alguém de uma tribo no meio do nada, ela tem as leis da tribo dela, né? Não matarás, não... E isso é da nossa natureza. Deus colocou Criar isso. leis, né? Sim. Criar leis. Ser organizado, né? E se nós quebrar isso, vem a consciência. Todo mundo bate a consciência, né? Fala, nossa, não deveria ter feito isso. E já foi. Tem a consciência antes também. Você vai praticar o que é errado e você fala, a consciência bate, fala... Puxa Não. vida. Faz isso não. E você vai e faz. Né? E o tempo tá passando, né? E se você tá gostando, deixe seu comentário, alguma dúvida
pra gente esclarecer, deixe seu comentário que a gente vai procurar um meio de responder, né? Sim. E, né, os tópicos que vocês querem ouvir, essas coisas, eu acho que é importante para que nós podamos dar algo que interessa a vocês, né? Mas eu acho que a Bíblia foi essencial, né? É a parte da nossa vida, né? A Bíblia é a nossa metade. Faz parte de nós. Faz parte do cristianismo. Porque não tem como. Esse final de semana o Ricardo pregou. Me responda só uma coisa, Ricardo. Teve como você pregar a palavra sem ler a Bíblia? De jeito nenhum. Então a gente só prega aquilo que a gente sabe. Sim. E tem como você pregar sem orar? Também não. Então são coisas que é impossível Aliás, tem. Mas tá aí, tá a consciência da pessoa. Pra quem que ela tá fazendo? Pra auto-benefício Promoção. ou pra auto-benefício do próximo, mediante o que Deus quer pra vida deles. Sim. Porque eu acho que o alvo do pregador é abençoar, né? Próximo com a palavra. Mas sabe que a gente vai andando por aí, você vê que tem um monte de pregadores que não lê a Bíblia, velho. Ah, não imagino. Imagina que sempre tem. Não tem tempo de ler, de estudar, não tem tempo de orar. Tem bastante, sabe? E a gente tá vivendo um momento muito difícil a respeito disso, né? Mas E muitos Deus usa através da misericórdia pra passar algo pro povo de qual dessa pessoa tá falando. Pro público que essa pessoa tá falando. por misericórdia, Por né? misericórdia. Sim. Porque a Bíblia, ela também vai dizer que vai chegar o tempo do juízo, né? E esse tempo do juízo ele vai ser mostrado, né? Se foi feito com dedicação, né? Vai ser mostrado para as pessoas. E a Bíblia ela tem um poder muito grande de mostrar para nós o quanto nós somos fracos, né? Desonrados sem Deus. Porque com Deus nós somos muito honrados. Porque você imagina, nós somos tipo plebeus. E a corte real está lá em cima. Quanto mais nós chegamos perto da corte, nós nos tornamos a elite. E você chega mais perto, você já vai fazer parte dos principados, dos príncipes. Quanto mais perto você chega, né? E a Bíblia tem esse poder de fazer a gente chegar mais perto de Deus. Quanto mais perto nós chegarmos, mais santo e mais da realeza nós passamos a ser. Sim. Porque Deus é real, Deus é rei e nós somos os seus príncipes. Sim. Mas é bom. É uma ótima... Um instrumento de salvação. Já pra muitos, tem né? quanto tempo aí? Já deu tem um Uma pouquinho hora e depois da 15. 1 hora. Mas o tempo passa rápido quando nós tá falando sobre esses Porque assuntos. tem muita coisa. Sim. Tem muita coisa a ser discutido. Tem muita coisa pra gente conversar. Sim. Né, irmão? Muita coisa. Sim, se você deixar, nós fica a A gente noite Não, traz eu mais nem episódio, falei. né? Traz mais episódio falando sobre a Bíblia, porque... Sim. Não, porque é um centro do que nós falamos, né? Eu acho que nós devemos voltar nesse tema novamente. Falar um pouco mais sobre, né, do que nós vê da Bíblia no tempo de hoje. E também como que ela pode mudar a vida de quem está assistindo, né? Sim. Porque nós não sabemos quem está aí, quem está nos ouvindo. Não, então, uma palavra que eu deixo para vocês é: leia. Caça alguém para te instruir. Alguém de boa reputação, que você confia. E
se você conhece a nós, conhece um de nós aqui, nos pergunta, irmão, vamos fazer um estudo junto? Com certeza. Nós é aberto a fazer isso. Né? Com certeza. E eu acho que eu aprendi mais ensinando que né, quando... Rodrigo, toda pessoa que ele começa a aprender, ele é obrigado a ensinar. Se você começou a aprender, ensina aquilo que você aprendeu. Por quê? Porque você é obrigado a passar corretamente para outra pessoa. E você vai repetir aquilo que você aprendeu, você está repetindo. E aquilo vai ficando gravado. Foi isso que eu fiz. Sim. Eu aprendi e passava para frente. Eu aprendi e passava para frente. Quanto mais você passa, mais fica gravado em você. Porque você é obrigado a aprender de novo para poder ensinar correto. Verdade. Mas está aí mais um episódio de Pode Pensar Podcast. Obrigado pela sua audiência, que nós podemos levar algo edificante para sua vida, que você pode tirar algo desse episódio. Eu gostei muito de falar sobre esse tópico, né? Tem coisas que... Tem tanta coisa que eu acho que... E tem, viu? Porque eu nem falei o que eu queria falar, viu? Mas eu acho que, assim, o tempo é curto, infelizmente. Nós queria falar mais, porém, nós vamos voltar nesse assunto. No futuro a gente abrange o que você quer falar, né? Mas obrigado pela sua atenção. E que nós podemos te ver no próximo episódio. Né? E continua pensando sobre tudo que nós falou e tire isso pra você, né? Alguma coisa que vocês querem adicionar? Por mim, tudo bem. A gente quer agradecer por você ter nos acompanhado e que Deus possa guardar a vida, não só de vocês aí, mas como a nossa, e que Deus abençoe você e até o próximo episódio. Falou, galera. Valeu. Até a próxima. Abraço, falou.